Olá, exploradores do tempo e curiosos do universo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os conceitos mais intrigantes da física, filosofia e ficção científica. Hoje, vamos mergulhar em uma ideia que desafia tudo o que pensamos saber sobre tempo, causalidade e origem. E se algo existisse sem ter um começo? Imagine um objeto, uma ideia ou até mesmo uma pessoa que não tem origem, mas que está preso em um ciclo eterno, existindo apenas porque foi trazido do futuro para o passado. Parece impossível? Bem-vindo ao misterioso e fascinante paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo é um dos temas centrais nos debates sobre viagem no tempo, aparecendo tanto em teorias científicas quanto em histórias da ficção científica. Ele nos faz questionar como o tempo realmente funciona e se tudo no universo precisa, de fato, de um começo. Antes de começarmos essa viagem no tempo e na lógica, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui, exploramos conceitos complexos de forma simples e acessível. Prontos para desafiar a ideia de causalidade e mergulhar no paradoxo de Bootstrap? Então, vamos lá. O que é o paradoxo de Bootstrap? Agora que já abrimos as portas para esse conceito intrigante, vamos entender exatamente o que é o paradoxo de Bootstrap. Definição básica. O paradoxo de Bootstrap ocorre quando um objeto, informação ou pessoa viaja no tempo e se torna a causa de sua própria existência. Em outras palavras, ele está preso em um ciclo causal onde não há origem definida. Como funciona? Imagine que você recebe um livro de física avançada vindo do futuro. Você estuda o conteúdo, se torna um grande físico e, no futuro, decide enviar esse mesmo livro de volta no tempo para sua versão mais jovem. O paradoxo está no fato de que o livro nunca foi realmente criado, ele existe apenas dentro desse ciclo, sem um ponto de origem. Por que é chamado de Bootstrap? O nome vem da expressão inglesa pull oneself up by one's bootstraps, algo como levantar-se pelas próprias botas, que simboliza algo autossuficiente ou que se cria sozinho. Assim como no paradoxo, um objeto ou informação parece surgir do nada, sem uma causa externa evidente. Exemplo simples. Para entender melhor, vamos usar um exemplo clássico. Imagine um relógio de bolso. Um viajante do tempo encontra um relógio em sua jornada pelo passado. Ele leva esse relógio consigo para o futuro. No futuro, ele decide devolver o relógio ao passado, colocando-o exatamente onde o encontrou. No fim, o relógio parece existir sem nunca ter sido criado, preso em um ciclo de autoexistência. O paradoxo de Bootstrap nos desafia a repensar as regras de causa e efeito e a ideia de que tudo no universo precisa de uma origem clara. Mas como isso aparece na ficção e na ciência? Vamos explorar a relação com a causalidade. Para entender a profundidade do paradoxo de Bootstrap, precisamos falar sobre causalidade, a base de como compreendemos eventos no tempo. O que é causalidade? Causalidade é o princípio de causa e efeito, onde um evento A leva a um evento B. Exemplo simples. Se você derruba um copo, ele quebra. O evento A, derrubar o copo, causou o evento B, o copo quebrar. Essa sequência é linear, com um começo claro e uma progressão lógica. Como o paradoxo de Bootstrap desafia isso? No paradoxo de Bootstrap, a relação entre causa e efeito não é linear, ela se torna um ciclo fechado. Em vez de o evento A levar ao evento B, ambos se tornam indistinguíveis e dependem um do outro para existir. Exemplo. Imagine que você envia uma ideia do futuro para o passado. No passado, essa ideia é desenvolvida e, no futuro, ela é enviada de volta ao passado. Aqui, não há um ponto de origem para a ideia. Ela existe apenas porque o ciclo causal a sustenta. Esse ciclo cria uma situação desconcertante onde como algo começa se tudo depende de algo que já existe. O problema da origem. O paradoxo de Bootstrap desafia uma ideia fundamental da nossa compreensão, a de que tudo precisa de um começo claro. Por que isso importa? Na nossa lógica comum, acreditamos que cada evento tem uma causa. Mas no paradoxo, essa noção é descartada, criando algo que parece surgir do nada. Reflexão filosófica. Será que tudo no universo realmente precisa de um início? Ou é possível que algumas coisas simplesmente existam? Esse tipo de pensamento nos leva a questionar até mesmo a origem do universo e do tempo, o que veio antes do Big Bang. O paradoxo de Bootstrap desafia o princípio da causalidade como o entendemos, nos forçando a repensar o tempo e a lógica. Mas será que isso seria possível no mundo real? Vamos continuar explorando suas implicações na ciência e na filosofia. O paradoxo e a física moderna. O paradoxo de Bootstrap não é apenas uma ideia abstrata ou filosófica. Ele está profundamente conectado às teorias modernas da física e aos debates sobre a viagem no tempo. Vamos explorar como isso funciona. Viagem no tempo e loops causais.
O paradoxo de Bootstrap é uma consequência direta das teorias que permitem viagens no tempo. Como funciona? Em teorias de viagem no tempo, um objeto ou informação pode viajar do futuro para o passado. Se isso criar um ciclo onde a causa e o efeito se sustentam mutuamente, surge o loop causal. Conexão com o paradoxo. O paradoxo de Bootstrap é um exemplo perfeito de loop causal, onde algo existe apenas porque foi levado de volta no tempo. Exemplo, uma invenção do futuro é levada ao passado, onde ela é criada. No futuro, essa mesma invenção é enviada de volta, criando um ciclo sem origem definida. Espaço-tempo e buracos de minhoca. O conceito de buracos de minhoca na física moderna é uma possível explicação para como o paradoxo de Bootstrap poderia acontecer. O que são buracos de minhoca? Buracos de minhoca são atalhos teóricos no espaço-tempo, previstos pela relatividade geral de Einstein. Esses túneis conectam dois pontos diferentes no espaço ou no tempo, permitindo, em teoria, que alguém viaje para o passado ou futuro. Como eles criam paradoxos? Se um buraco de minhoca permitisse que você viajasse ao passado, seria possível criar loops causais como os do paradoxo de Bootstrap, onde eventos se tornam autoconsistentes e não têm origem. Limitações práticas. Embora buracos de minhoca sejam teoricamente possíveis, não há evidência experimental de que eles existam ou que possam ser usados para viajar no tempo. Possibilidades teóricas. A física moderna ainda debate se paradoxos como o de Bootstrap poderiam realmente ocorrer ou se existem leis fundamentais que os impedem. A autoconsistência de Novikov. Uma das ideias mais promissoras é a conjectura de autoconsistência de Novikov, que sugere que loops causais como o paradoxo de Bootstrap podem existir, mas devem ser autoconsistentes. Isso significa que os eventos em um ciclo causal não podem violar as leis da física e sempre se alinham para que o ciclo funcione. Limitações teóricas. Muitos físicos argumentam que, mesmo se loops causais forem matematicamente possíveis, a termodinâmica, a mecânica quântica ou outras leis fundamentais podem impedir sua existência na prática. Embora o paradoxo de Bootstrap desafie nossa compreensão de causalidade, ele também levanta questões fascinantes sobre o espaço-tempo, a viagem no tempo e os limites da física. Será que esses ciclos são possíveis no mundo real ou são apenas um exercício teórico? Vamos continuar refletindo sobre suas implicações. Implicações filosóficas. O paradoxo de Bootstrap não apenas desafia a física e a lógica, mas também levanta questões filosóficas profundas sobre o tempo, a origem das coisas e o próprio conceito de livre-arbítrio. Vamos explorar essas reflexões. O que é o tempo? Normalmente, pensamos no tempo como uma linha reta, ele tem um início, flui em uma direção e leva a um fim. Mas o paradoxo de Bootstrap nos força a reconsiderar essa ideia. Tempo como um ciclo. No paradoxo, o tempo não segue uma linha, mas sim um ciclo fechado, onde causa e efeito estão entrelaçados e não existe um ponto de origem. Reflexão filosófica. Será que o tempo é realmente linear, como sentimos no dia a dia? Ou será que ele pode ser moldado, com passado, presente e futuro coexistindo de maneiras que ainda não compreendemos? A questão da origem. O paradoxo de Bootstrap também nos faz questionar a ideia de que tudo precisa de um começo. O paradoxo da origem. No ciclo causal do paradoxo, objetos e informações existem sem serem criados, eles estão presos em um loop eterno. Isso desafia nossa lógica básica, que nos diz que tudo deve ter um ponto de partida. Reflexão sobre o universo. Esse conceito pode ser aplicado ao próprio universo. Será que o universo precisa de uma origem? Ou será que ele simplesmente existindo fora dos limites do tempo como o entendemos? Conexão com o infinito. Assim como o conceito de infinito desafia as regras da matemática convencional, o paradoxo de Bootstrap desafia as regras da causalidade e da criação. Livre-arbítrio versus determinismo. O paradoxo de Bootstrap também tem implicações para o debate entre livre-arbítrio e determinismo. Tudo está predestinado? Em um loop fechado como o do paradoxo, os eventos parecem predestinados. Se uma ação no futuro já está ligada a algo que você fará no passado, isso significa que suas escolhas não são realmente livres, mas sim parte de um ciclo inevitável. Impacto no livre-arbítrio. Essa ideia desafia nossa percepção de que podemos tomar decisões independentes e alterar o curso dos eventos. Porém, outros argumentam que, mesmo em um ciclo causal, os participantes podem experimentar a sensação de tomar decisões livremente, mesmo que elas já estejam definidas. Perguntas filosóficas. Será que temos controle sobre nossas ações, ou estamos presos a uma sequência de eventos que não podemos mudar? O paradoxo de Bootstrap nos força a repensar conceitos fundamentais, o tempo pode ser mais do que uma linha, a origem pode ser irrelevante, e o livre-arbítrio pode ser uma ilusão.
Essas reflexões mostram como paradoxos temporais não são apenas desafios para a ciência, mas também convites para questionar as bases da nossa existência. Evidências e controvérsias. O paradoxo de Bootstrap é fascinante tanto na ficção quanto na ciência, mas será que ele é realmente possível no mundo físico? Vamos explorar as evidências teóricas, as limitações práticas e os debates científicos que envolvem esse paradoxo. Evidências teóricas. A física teórica, especialmente a relatividade geral de Einstein, permite a existência de situações onde paradoxos temporais, como o de Bootstrap, poderiam ocorrer. Loops temporais e buracos de minhoca. A relatividade geral sugere que o espaço-tempo pode ser distorcido em condições extremas, criando curvas temporais fechadas ou buracos de minhoca, que poderiam conectar diferentes pontos no tempo. Esses loops temporais são a base teórica para a existência de ciclos causais, como o paradoxo de Bootstrap. Conjectura de autoconsistência de Novikov. Essa teoria argumenta que loops temporais podem existir, desde que sejam autoconsistentes. Isso significa que os eventos no ciclo devem se alinhar de forma lógica e física, sem criar contradições. Por exemplo, no paradoxo de Bootstrap, um objeto enviado ao passado não pode criar um evento que impeça sua própria existência no futuro. Limitações práticas. Apesar das possibilidades teóricas, há muitos obstáculos que tornam difícil, ou talvez impossível, criar situações onde o paradoxo de Bootstrap possa ocorrer. Energia extrema necessária. A criação de buracos de minhoca ou loops temporais exigiria quantidades inimagináveis de energia, muito além do que podemos gerar atualmente. Falta de evidência experimental. Até agora, nenhuma evidência direta de viagens no tempo ou loops causais foi observada, o que torna o paradoxo de Bootstrap um conceito puramente teórico. Leis desconhecidas. Outras áreas da física, como a termodinâmica ou a mecânica quântica, podem impor restrições que tornem paradoxos temporais inviáveis. Por exemplo, a segunda lei da termodinâmica sugere que o tempo deve fluir de forma linear devido ao aumento da entropia. Debates científicos. Dentro da comunidade científica, o paradoxo de Bootstrap gera opiniões divergentes. Argumentos a favor. Físicos como Kip Thorne, que estudaram buracos de minhoca e viagens no tempo, argumentam que loops causais são matematicamente possíveis e consistentes com a relatividade geral. A conjectura de Novikov reforça que esses paradoxos poderiam existir sem violar as leis da física, desde que sejam autoconsistentes. Argumentos contra. Muitos cientistas acreditam que viagens no tempo e loops causais estão além do alcance da física prática e que novas leis desconhecidas podem proibir sua existência. Outros argumentam que, mesmo se loops causais fossem possíveis, as limitações tecnológicas e as contradições filosóficas tornariam impossível observá-los ou recriá-los. O paradoxo de Bootstrap, embora enraizado em teorias físicas avançadas, ainda está longe de ser algo que podemos comprovar experimentalmente. Ele continua a ser um conceito que provoca debates profundos, tanto na ciência quanto na filosofia, mantendo vivo o mistério sobre as possibilidades do espaço-tempo e do tempo em si. E chegamos ao fim dessa fascinante jornada pelo paradoxo de Bootstrap. Hoje, exploramos como ele funciona, um ciclo fechado de causa e efeito, onde algo parece existir sem uma origem. Vimos seus exemplos em filmes e séries, como O Exterminador do Futuro e Interestelar, suas implicações filosóficas sobre tempo, origem e livre-arbítrio, e como ele se conecta a teorias da física moderna, como os loops temporais e buracos de minhoca. O paradoxo de Bootstrap nos desafia a pensar além das nossas noções tradicionais de causa e efeito, mostrando que o tempo e o universo podem ser muito mais complexos do que imaginamos. Engajamento. Agora queremos ouvir de você. Você acredita que algo pode realmente existir sem uma origem? Qual o exemplo do paradoxo de Bootstrap mais te intriga? Deixe suas ideias nos comentários, sua perspectiva pode enriquecer ainda mais essa discussão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando conceitos intrigantes como este. Quer mais? Confira nossos vídeos sobre viagem no tempo, buracos de minhoca e outros paradoxos que desafiam nossa compreensão do universo. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios do espaço, do tempo e da lógica.